Muito bem, pessoal. Então, a partir de agora, estamos ao vivo para tratarmos das três primeiras videoaulas. Hoje a minha ideia é fazermos um apanhado, um panorama sobre os pontos mais importantes dessas três primeiras videoaulas. Então, vamos lá. Na nossa primeira videoaula, nós relembramos alguns conceitos que vocês estudaram lá na Física 1. O primeiro deles é quais são os movimentos gerais possíveis para um corpo extenso. O que é um corpo extenso? Um corpo extenso é um corpo que tem extensão no espaço. Não é um ponto material, não é uma partícula. E como exemplo, eu tomei aqui um helicóptero. E para a gente avaliar os tipos de movimento, basicamente dois, translação e rotação desse corpo extenso ou helicóptero, como é que a gente faz? A gente fixa no corpo que se move um sistema de coordenadas. Nesse caso, um sistema x' e y'. E na Terra, nós temos o chamado observador inercial, um observador que está fixo. Então, essa moça que está observando o helicóptero, ela está em repouso em relação à Terra. Então, ela é considerada, por isso, um observador inercial. Muito bem. Como é que nós vamos distinguir translação de rotação? Primeiramente, o movimento de translação. Nesse movimento de translação, o sistema de coordenadas fixo ao corpo, os eixos x' e y', enquanto o corpo se move, vão permanecer paralelos aos eixos x e y que estão na Terra. Então, enquanto o helicóptero se mover de modo que o eixo y' sempre esteja paralelo a y e o mesmo x' sempre paralelo a x, o movimento que o helicóptero estará fazendo será um movimento de translação. E pode acontecer translação de um tipo ou de outro, ou retilínea ou curvilínea. Como é a translação retilínea? É aquela em que o centro de massa, o centro de gravidade do corpo, descreve uma trajetória, como o próprio nome sugere, retilínea. Então, se o centro de massa, centro de gravidade do helicóptero se mover de A para B, linha reta, teremos uma translação retilínea. Mas ele pode fazer um movimento de B para C em forma de curva. Se o centro de gravidade do objeto descrever uma curva de B para C, mantendo os dois eixos paralelos aos eixos que estão fixos na Terra, teremos uma translação, só que agora curvilínea. Então, as duas possibilidades mais comuns de movimento de translação são essas. Então, lembra, translação, movimento em que o sistema de eixos que está preso ao corpo se mantém paralelo ao sistema de eixos que está fixo à Terra. Pois bem, nesse ponto C, como a gente comentou lá na videoaula, suponha que o helicóptero receba uma rajada de vento e ele se descontrole. E nesse caso, então, veja lá a posição dos eixos x' e y'. Eles não mais estão paralelos aos eixos x e y. Isso significa que houve uma rotação. Então, no movimento de rotação, os dois eixos, ou três, se for o caso, eu estou usando apenas dois para simplificar, os eixos presos ao corpo, eles não se mantêm paralelos aos eixos de referência fixos à Terra. Isso indica que houve, então, uma rotação. É assim que nós diferenciamos esses dois tipos de movimento. Isso aí a gente apresentou na primeira videoaula início. Segunda questão que nós apresentamos lá também. Qual é a condição para que haja o chamado equilíbrio de translação? E aí eu dei como exemplo essa situação da imagem 3. Nesse corpo em forma de cruz, que está no espaço, portanto ele está livre da ação de atrito ou coisas assim, forças resistivas, nós vamos aplicar a esse corpo duas forças, F1 e F2. A gente sabe lá da Física 1 que se apenas essas duas forças atuarem no corpo, o que vai acontecer? Da segunda lei de Newton, nós temos uma força resultante. E essa força resultante produzirá um movimento de translação ao longo dessa reta, dessa linha pontilhada. E detalhe que o movimento do centro de gravidade do corpo, centro de gravidade, será com velocidade variável, ou seja,
como diz a segunda lei de Newton, ele terá uma aceleração. O que a gente quer é que esse corpo não se mova. E aí nós mostramos em detalhe lá na videoaula esse esquema. Nesse esquema, o que nós temos? Veja lá. As forças que nós aplicamos são F1 e F2. Como eu disse, elas produzem uma resultante, que eu estou chamando de F12, que é exatamente a soma dos vetores F1 com F2. De que modo nós vamos impedir que esse movimento ocorra e que haja equilíbrio de translação? Nesse caso, temos que aplicar pelo menos a força F3, que seja exatamente oposta a F12, a resultante das duas primeiras, para que haja anulação dos efeitos de ambas. E com isso, o centro de gravidade do corpo não se movimente. Portanto, essa F3 deve ser oposta, olha o sinalzinho menos, à soma de F1 com F2. Passando para o primeiro membro, a soma das três deve ser zero. A gente representa, como vocês viram na Física 1, o somatório de todas as forças atuantes no corpo igual a zero. Essa é a primeira condição fundamental para que haja equilíbrio. Nesse caso, isso garante equilíbrio de translação. O que mais? Vimos também, na segunda videoaula, qual é a condição para o equilíbrio de rotação. Lembra? Movimento de rotação, os eixos presos ao corpo têm que mudar de posição em relação aos eixos fixos à Terra. Uma maneira de conseguir rotação é usando, por exemplo, esse sistema de balança, de alavanca, de gangorra. Então, alguém segura uma haste pelo seu centro de gravidade e nós vamos pendurar nos lados opostos, nas posições à direita e à esquerda de O, dois pesos. Observe pelo desenho, como eu comentei na videoaula, que o peso 2 é 3 vezes o peso 1. Tá vendo? 3 cilindrinhos e aqui só um. Muito bem. Qual é a condição para que essa barra não sofra rotação? É isso que a gente quer saber. Muito bem. Se eu colocar esse peso maior à mesma distância que o peso menor, em relação ao ponto de rotação, ao eixo de rotação, haverá movimento de rotação que produz o chamado deslocamento angular negativo. Lembra lá dos ângulos. Ângulo positivo é medido no sentido anti-horário. Ângulo negativo no sentido horário. E é essa a rotação que nós temos. Por isso, nós chamamos esse deslocamento angular de negativo. Ora, nós não queremos que isso aconteça. Então, uma outra possibilidade seria pendurarmos o objeto mais próximo do ponto O. Nesse caso, então, haveria um deslocamento angular no sentido contrário. Deslocamento angular no sentido anti-horário, que é o que nós consideramos positivo. Ora, são as duas possibilidades de rotação que nós podemos ter no caso mais simples, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. A grande questão é como impedir que isso aconteça e garantir que o corpo fique em equilíbrio de rotação. Aí eu sugeri um experimento. Lá na videoaula a gente faz isso detalhadamente. Qual é o experimento? Nós vamos deslocar o objeto de peso maior para mais próximo do ponto de suspensão da nossa haste e observar o que acontece. Nós verificamos lá que existe uma distância ideal, D2, de tal maneira que o sistema não gire nem no sentido anti-horário, nem no sentido horário. E como é que se descobre isso? Uma maneira é fazendo o experimento. A outra é percebendo que existe uma proporção entre as grandezas força e distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. E ela é uma proporção inversa, como a gente mostrou lá. Note que o experimento indica para o ponto de aplicação da força maior, devemos colocá-lo a uma distância menor do eixo de rotação. É essa a condição de equilíbrio de uma balança. Então, com esses dados, nós podemos determinar o valor de D2, fazendo proporção inversa. Cuidado, proporção direta, produto dos extremos igual a produto dos meios, ou seja, multiplicamos cruzado. Mas aqui o experimento mostra que é uma proporção inversa. Então, a gente resolve o problema fazendo 2 vezes 24 igual a 6D2 e encontramos que a distância é 8 centímetros. Então, a proporção é clara.
Para um peso 3 vezes maior, a distância tem que ser, em relação ao eixo de rotação, 1/3. Essa, no fundo, é a condição de equilíbrio. Ora, mas nós fizemos o produto FD, força vezes distância. Portanto, a condição de equilíbrio sugere isso. F1D1 igual a F2D2. E essa relação contém uma nova grandeza física, o chamado momento de força ou torque. Essa grandeza é que vai dizer qual a rotação que acontece no sistema ou que não acontece nenhuma rotação. Se o produto FD para uma determinada força for o maior, será a rotação no sentido em que essa força produz o giro angular. Nesse caso, temos apenas duas. Então, veja lá. Uma, que é a força F1, se agir sozinha, ela produziria uma rotação nesse sentido, que é exatamente o sentido anti-horário, que nós consideramos positivo por conta do ângulo, da variação angular, do deslocamento angular. A outra força, ao contrário. Se ela fizer a haste girar, ela vai fazer com que a haste gira exatamente no sentido horário, que é o sentido angular que nós consideramos como negativo. Pois bem, então, essa grandeza que conjuga força e distância é o chamado momento de força, nome muito usado pelos engenheiros civis, ou torque. É essa grandeza que vai permitir que nós construamos uma condição de equilíbrio de rotação. Mas há um detalhe fundamental. Note que essas grandezas, momento ou torque, têm sinal. E sinal está associado exatamente ao sentido de rotação que ela pode produzir. Então, um torque é positivo, o torque que atua, que produz giro no sentido anti-horário, e o outro torque é negativo. Uma convenção para diferenciar os sentidos de movimento angular possível do sistema. Com isso, então, veja lá. O torque 1, para que haja equilíbrio, tem que ser igual a menos o torque 2. Em outras palavras, assim como aconteceu com as forças, a soma deles tem que dar zero. Eles têm que se anular. E só assim a nossa haste vai ficar na horizontal, sem rotação, em equilíbrio de rotação. Resumindo, somatório dos torques deve ser zero. Vetorialmente, já que o torque é uma grandeza que tem módulo, direção e sentido, ela também é vetorial, temos uma relação número 2, o torque resultante igual a zero. E nós finalizamos essa videoaula exatamente sintetizando essas duas condições. Quais são as condições para o equilíbrio de um corpo extenso? Então, basicamente, são essas duas. A primeira, a força resultante atuante sobre o corpo deve ser zero. A soma de todas elas, zero. Isso garante equilíbrio de translação. E a segunda condição, que acabamos de relembrar, é que o torque resultante, a soma de todos os torques produzidos por todas as forças atuantes no corpo, seja zero. No final dessa videoaula, a gente fez esse exercício resolvido, um probleminha aplicado. Temos aí uma passarela apoiada em duas colunas e as forças que atuam nessa passarela. Basicamente são três. O peso da passarela, que atua no seu centro de gravidade, e as duas forças exercidas pelas colunas para sustentar a passarela. Essas duas, F1 e F2, são forças de reação normal. Lembrando que a passarela, devido ao peso, empurra, comprime as duas vigas de sustentação para baixo, ação. E as vigas reagem com F1 e F2. Então, eu poderia ter chamado aqui de normal 1 e normal 2. Fisicamente, é esse o significado. Então, aí estão as dimensões, D1 igual a 4, D2 igual a 10, e nós sabemos que o peso da passarela é 21 kN. E a gente quer saber, no probleminha, que nós já resolvemos, quais são os valores de F1 e F2, das forças de reação normal F1 e F2. Como resolver o problema? Duas incógnitas, precisamos de duas condições. Quais são as duas condições de equilíbrio? Força resultante zero, equilíbrio de rotação zero. Força resultante, bom, aí a gente considera direção e sentido. Veja lá o esquema. No esqueminha a gente tem três forças, todas elas na direção Y. Não temos força na direção X.
Então, podemos escrever isso. Força resultante na direção y, 0. Ah, quer dizer então que se eu tivesse alguma força atuando para a direita, essa força teria que ser contabilizada? Sim. Mas isso nós faríamos separadamente. O fato de que a soma de todas as forças deve ser 0 permite que você decomponha essas forças. As forças são decomponíveis. Eu posso tratar somente na direção x, todas as componentes, e somente na direção y, também todas as componentes. Aqui, como há componente apenas em y, a gente fez FRY0. Lembrando sempre do sentido. Para cima, sentido positivo, mais. Para baixo, menos. Por isso, essa soma tem que ser contabilizada com sinal. F1 e F2, para cima, positivas. Peso negativo, para baixo, contrário ao eixo Y. A soma dos três, 0. Então, veja lá, F1 mais F2 igual a 21. Então, aí nós temos uma equação. Por isso é que nós precisamos de duas condições de equilíbrio, exatamente para encontrar os dois valores que nós queremos no problema. Agora, a segunda condição, torque resultante 0. Lembrando que o torque envolve distância, e distância é um conceito relativo. Distância entre ponto e reta, entre dois pontos. Qual é essa distância? Essa distância de definição do torque, como a gente vai ver na videoaula 3, resumindo o que vocês já devem ter visto, ela é sempre medida em relação a um ponto de referência. É distância entre a reta, a linha de ação da força, como eu vou mostrar daqui a pouco, e o ponto de referência, para o qual a gente está calculando os torques. Que ponto é esse? Qualquer ponto. Em geral, será um ponto cujas dimensões nós conhecemos. Então, por exemplo, se eu tomar como ponto de referência para o cálculo dos torques o ponto A, veja que eu tenho todas as distâncias importantes. Eu tenho a distância da linha de ação do peso, que é D1, e tenho a distância da linha de ação da força 2. Posso pegar como referência o centro de gravidade. Eu também teria D1, que é a distância da linha de ação da força 1, e tenho D2, distância de ação da linha de ação da força 2. E ainda poderia escolher como ponto de referência o próprio ponto B, porque eu teria D2, distância da linha de ação do peso, e teria D1 mais D2, distância da linha de ação da força 1. Percebeu? Então, quando vamos calcular os torques, sempre é necessário escolher em relação a que ponto nós vamos fazer isso. É uma escolha arbitrária? É. Nesse exercício eu mostro que, independentemente da escolha do ponto de cálculo, do ponto de referência para o cálculo dos torques, o resultado é o mesmo. Aqui eu pego primeiro, a gente utiliza primeiro o ponto A. Em relação ao ponto A, como ficariam os torques? Veja lá. Torque 1 mais torque do peso, mais torque da força 2, mais torque do peso. Lembre-se que temos que somar os torques de todas as forças. Torque, força, distância com o sinal. Então, o torque 1 será força 1, distância 1. Por quê? Veja lá. Torque em relação ao centro de gravidade, na verdade, né? Ponto A a gente faz no segundo momento. Então, considerando o centro de gravidade, F1D1. Então, nosso ponto de referência é esse. Linha de ação de F1, distância D1. Sinal, veja lá. A força F1 em relação a esse ponto, imagine que aqui tem um eixo e a viga, a nossa passarela, pode girar. Se F1 fizer a passarela girar, ela vai girar nesse sentido. Que sentido é esse? Sentido horário. E por convenção dos ângulos lá do ciclo trigonométrico, a gente adota esse sentido como negativo. Segundo, torque 2, força 2. Olha a força 2. Estou calculando em relação ao centro de gravidade. Nesse caso, faço o raciocínio agora empregando a força 2. Imagine que ela consegue girar a passarela em torno desse eixo. Se ela conseguir girar a passarela em torno desse eixo, o giro será nesse sentido. E esse sentido é o sentido anti-horário, que por convenção é positivo. E o torque do peso? Seria peso vezes distância ao ponto de referência. Ah, mas o ponto de referência é exatamente onde o peso atua. Portanto, distância 0.
Por isso, nessa situação, o peso não produz torque. Então, substituindo os dados, você vai encontrar que F1 é 2,5 F2. Aqui também não sabíamos os valores de ambas. Por isso, duas equações, duas incógnitas. Você pode substituir a segunda equação na primeira e você vai encontrar que F2 é 6 kN e o nosso F1 igual a 15. Isso aí eu fiz lá no passo a passo na videoaula número 2. E esse ponto também eu vou cobrar na atividade. Você vai refazer o problema escolhendo, como eu disse, outro ponto de referência. Nesse caso, ó, ponto A. Então, agora, o que muda? O que muda é obter as distâncias em relação a A, não mais em relação ao centro de gravidade. Então, seria como antes. Aqui não muda, não houve nenhuma mudança nas forças. O que nós mudamos é o ponto de referência para o cálculo das distâncias. Então, torque 1 mais 2 mais peso continua tendo que ser 0. Só que agora eu vou usar o ponto A como referência. Torque 1, por que ele é 0? Porque agora o ponto de referência é o ponto A. Qual a distância da reta de atuação da força 1 em relação ao ponto A? Nenhuma. Então, por isso, torque 0. Torque da força 2. Bom, a força 2 está atuando lá. Veja só, o ponto de referência agora é o ponto A. Então, o torque da força 2, olhando para cá, vai ser positivo, não mudou o sinal. Qual é a distância da linha de ação da força 2 ao ponto de referência, que agora é A? É toda essa distância. Veja lá, reta da força 2, ponto A. Então, por isso que no cálculo do torque da força 2 em relação ao ponto A, a distância que deve aparecer aqui é exatamente D1 mais D2. E o torque do peso agora não é mais 0. Por que não? Veja lá. Ponto de atuação do peso e o ponto de referência que nós estamos usando agora é A. Então tem uma distância. A linha de ação do peso tem uma distância D1 em relação ao ponto A. Se o peso conseguir fazer com que a nossa passarela gire em torno do ponto A, imagine o peso e ela vai girar em torno desse ponto. O giro provocado pelo peso tem esse sentido, que é exatamente o sentido horário, por isso, sinal negativo. Menos PD1, nesse caso. Fazendo a continha, você vai encontrar, como eu disse mais cedo, o mesmo valor. Por isso, essa é uma propriedade fundamental dos torques na condição de equilíbrio. Para que um corpo esteja em equilíbrio, a soma dos torques será 0 em relação a qualquer ponto de referência que você escolher. E isso facilita os cálculos, já que eu posso escolher aquele que for mais conveniente para mim. Na videoaula número 3, o que nós fizemos? Nós relembramos, imagino que todos vocês que cursaram Física 1 viram lá essa definição. Então, a situação típica é essa. Temos um corpo extenso que vai ser girado, rotacionado por uma força. Como se define formalmente o torque? Veja lá. Em relação a que ponto? Um ponto de referência, que nesse caso é esse ponto O, que é exatamente o centro do parafuso. Então, em relação ao ponto O, como se define o torque da força F? Nós temos que criar 3 elementos. O primeiro, vetor posição do ponto de aplicação da força. O vetor Rzinho, que liga o ponto de referência ao ponto onde a força atua. E, por definição, o torque é exatamente esse produto. Isso é um produto que você estudou em álgebra linear, em Gaal. Produto vetorial, R vezes F. E como se calcula o produto vetorial? Bom, lá em Gaal você estudou que esse produto vetorial tem uma característica fundamental. O vetor resultante, que é o torque, ele é dado por uma regrinha chamada regra da mão direita. E o torque, nesse caso, o vetor, que é o resultado do produto, tem direção dada pelo seu polegar nessa regrinha. E nessa regrinha a gente ajusta esse segmento da mão na direção R. Esse segmento, os dedos, né, esticados, alinhados, com a direção de F. E o seu polegar é perpendicular ao plano. Então, seria um vetorzinho que, nesse caso, aponta para cima. Né? Essa é uma regrinha chamada regra da mão direita, que permite determinar o vetor torque na questão de sua direção e seu sentido. Com relação ao valor, como é calculado? O valor de um produto vetorial, por definição, é esse.
Módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, seno do ângulo formado por suas direções. Isso é uma definição. Ora, essa relação de torque deve ser a mesma que nós usamos antes. Aquela lá nós construímos com um experimento prático. E essa aqui é uma definição teórica, mas as duas representam a mesma grandeza. Como mostrar que elas representam a mesma? Veja lá. Se nós ligarmos o ponto O até a linha de ação da força, formando um ângulo de 90 graus, e medirmos essa distância, será possível mostrar que o torque é exatamente F vezes D, como nós fizemos há pouquinho, né? Basta usar essa construção. Ângulos opostos, você tem aqui um triângulo retângulo, veja lá, esse D é exatamente cateto oposto a φ, então você pode encontrar o seno. Nesse caso, essa distância vai receber um nome especial, chamado de braço, exatamente por lembrar essa fisiologia, né? Então, os engenheiros adoram, gostam muito de chamar de braço essa distância, braço do torque ou braço de alavanca, é um nome popular. Em física, nós chamamos simplesmente de braço, braço do torque, tá? Nesse caso, então, teríamos lá, quem é o seno de φ? Seno, cateto oposto, D. Veja lá, triângulo retângulo aqui. E aqui temos a hipotenusa. Então, cateto oposto D pela hipotenusa R. Veja que vai cancelar com o Rzinho que está lá. E sobra exatamente o FD que nós estávamos usando nos problemas anteriores. Mas falta o sentido, o sinal. Imagine que a sua força atue agora dessa maneira. Essa força produziu um torque positivo. E essa agora? O giro seria nesse sentido, que é um ângulo negativo. Por isso, se a força F atuasse nessa direção e sentido, a nossa chave giraria no sentido horário. Por isso, a gente deve acrescentar, como a gente já tinha mostrado antes, ou sinal mais ou sinal menos, conforme a rotação. Muito bem, e um último detalhe, que nós também já usamos há pouquinho. Veja lá, se a força 1 atua no próprio ponto de referência, o D, a distância, é zero. Então, essa força não produziria torque. Um outro detalhe, veja a força 2. Para a força 2, o ângulo φ é zero. Ela está exatamente na mesma direção de Rzinho. Imagine na prática, se você puxar a chave inglesa dessa maneira, você não consegue que ela gire nem num sentido nem no outro. Ou seja, torque de F2 também é igual a zero. Então, força atuante no ponto de referência não produz torque. Força que atua também, ó, passando pela localização do ponto de referência, também não produz torque. Veja que a retinha, a linha de ação da força 2, passa lá pelo ponto O, assim como a da força 1. Então, sempre que a linha, a reta de ação da força passar pelo ponto de referência, o torque será zero. Não há produção de torque nesse caso. Perfeito? Então, está aí o resumo da nossa sequência de 3 videoaulas, né? Então, é o que nós fizemos nas primeiras 3 videoaulas. Muito bem? Agora, gente, eu vou falar rapidinho, mostrar para vocês o vínculo dessas videoaulas com a atividade. Vou dar uma passadinha aqui, deixa eu só trocar de tela para a gente poder visualizar a nossa atividade. Vocês vão ver que, nesse caso, a gente estruturou exatamente sobre esses conceitos mais fundamentais. Então, vamos lá, nossa atividadezinha aqui. Vamos ver se compartilha a tela. Está abrindo aí para vocês. Então, veja lá, nossa atividadezinha. Então, primeira questão. Exatamente o início lá na nossa videoaula número 1. Ó. Considere a situação da imagem 1, exatamente a do helicóptero que eu revi hoje com vocês, né? Responda e explique em termos físicos. É claro que você poderia responder usando outra terminologia, mas eu quero, com rigor, os termos físicos. Quais os possíveis movimentos que a nossa observadora, que eu chamei de Karina,
irá detectar, irá observar aqueles movimentos que a gente descreveu. Como se pode diferenciar rotação de translação? Lembra-se da posição relativa dos eixos, dos que estão no corpo e no referencial inercial na Terra? É assim que a gente distingue, como eu expliquei na videoaula e revisamos hoje. Vou descer aqui devagarinho, para vocês não ficarem tontos. Então, vão olhando aí. Questãozinha número 2, olha lá. Considere a situação da imagem 2, lembra? Aquele objeto que está no espaço, nós vamos aplicar duas forças nele. Em certo instante, passam a atuar no centro de massa desse corpo três forças não paralelas, F1, F2, F3, exatamente como a gente mostrou na nossa videoaula 2. Assim sendo, eu peço que você demonstre detalhadamente, né, como a gente apresentou na videoaula, sem omitir nenhum argumento físico-matemático relevante, né, sem pular nada, sem omitir nenhuma explicação, qual é a condição para que o corpo permaneça em equilíbrio de translação. Ou seja, força resultante igual a zero. Você vai mostrar isso como a gente fez lá na videoaula. Questãozinha número 3, veja lá, um problema aplicado, né? Interessante esse problema. Projeto de fábrica de automóveis. Bom, quem dirige ou conhece um pouco de automóvel sabe que esses dois dados aqui são fundamentais para a estabilidade do veículo, entre outras coisas, tá? A distância entre eixos, eixo traseiro e eixo dianteiro, certo? Em relação ao centro de gravidade do veículo. Então, uma fábrica desenvolveu um modelo, eu falo qual é o peso do modelo, 13,69 kN, quilonewtons, e as distâncias representadas aí, né? Supondo que o automóvel, nesse momento, está em equilíbrio, ou seja, equilíbrio de translação e também de rotação, calcule os valores das forças de reação F1 e F2 que o piso faz sobre os pneus. Como antes, né? Veja lá. O automóvel, devido ao peso, aperta, pressiona o chão, o asfalto, ação, e a superfície vai produzir reação. Então, essas duas aqui são forças de reação normal, né? Poderia ter chamado de normal 1, normal 2, tá? Então, é um probleminha muito parecido com qual? É o mesmo modelo físico do problema da passarela, que está lá no nosso vídeo, na nossa videoaula número 2. E eu peço para você calcular os valores de F1 e F2, tá? De novo, não omita nenhum cálculo, nenhum argumento, né, nenhum elemento físico-matemático relevante, né? Questões 4 e 5. Bom, essa situação agora vai explorar exatamente a condição de equilíbrio para mais do que três forças, né? Então, repare que aqui eu tenho 4, sendo uma delas a normal. Uma hastezinha, experimento de laboratório. Esse aqui é um eixo de rotação. Essa hastezinha, essa gangorra, pode girar num sentido ou no outro. E a gente vai pendurar 3 pezinhos aí, certo? Eu forneço os valores do peso, dos pesos, indico que N é força de reação normal, certo? Então, está aí o esquema físico da situação. Considerando que essa haste está em equilíbrio tanto de translação quanto de rotação, calcule os valores da força de reação N e do peso do objeto 3, P3. Então, de novo, você tem duas incógnitas. Então, a força N e o peso 3 eu não conheço. Então, você vai ter que aplicar as duas condições de equilíbrio. Soma das forças igual a zero. Aqui nós vamos ter peso do primeiro objeto, vamos ter a reação normal, vamos ter peso do segundo e peso do terceiro. Então, são 4 forças. A soma dessas 4, zero. Elas todas estão em que direção? Y. Uma para cima, 3 para baixo, né? Quem está para cima, mais. Quem está para baixo, menos. Primeira equaçãozinha que você vai montar. Na segunda parte, você precisa usar os torques agora, né? Condição de equilíbrio de rotação. E aí eu peço para usar nesse item 4 o ponto O de referência. Então, volta lá. Olha lá. Certo? Então, as distanciazinhas da reta, da linha de ação de cada força até o ponto O é que você vai ter que considerar. Então, é só prestar atenção. Qual que é o torque da força N? Pensa aí. Ah, como o ponto de referência é o ponto O e a retinha da força N passa por O, torque zero. Então, o torque de N já é zero. Então, você tem que calcular o torque do peso 1, do peso 2, do peso 3. O valor de cada um vezes a distância. Olha lá. Em relação a O, o peso 1 está aqui, distância, a linha de ação dele, 6 centímetros. O nosso peso 2, em relação a O, está a 4,5. E cuidado, né?
O peso 3, qual é a distância da linha de ação do peso 3 em relação a O? É essa soma toda. Esquece o resto, pensa só na força 3 e no ponto O. A distância qual é? Essa daqui, né? 12 centímetros. Então, esse é um cuidado que você tem que ter. O segundo cuidado são os sinais, não é? Então, o peso 1 que está agindo aqui, pensa lá, se ele fizer a haste girar em torno desse ponto, como é que vai ser o giro? Imagina lá, puxando aqui e girando, né? Giro no sentido anti-horário, torque positivo. Só pensar nos ângulos da matemática, né? O sinal do peso, do torque do peso 2, então esquece o resto e pensa lá. Se o peso 2 fizer a haste girar em torno desse ponto, pensa lá, isso aqui apertando para baixo e fazendo girar. A haste vai girar no sentido horário, torque negativo. E o mesmo para esse peso 3, certo? É esse cuidado que você tem que ter ao montar a equação de somatório dos torques igual a zero. Na questão 5, eu peço exatamente para você refazer o mesmo item, só que agora o que eu quero? Ó, você use o ponto A para mostrar que o resultado é o mesmo. Lembra? Propriedade fundamental. Se o corpo está em equilíbrio de rotação, os torques podem ser calculados em relação a qualquer ponto, que o resultado, evidentemente, do problema físico será o mesmo. Só que agora o que vai mudar? Você vai usar o ponto de referência A. O que muda? De cara já tem uma mudança. Qual que é o torque do peso 1 que está atuando aqui? Ah, agora, em relação a A, como a reta de ação do peso 1 passa por A, o torque do peso 1, 0. Normal vai fazer torque? Vai. Em relação ao ponto A, ele exerce torque, exatamente porque tem distância. Não é? E assim vai acontecer para as outras duas forças, tá bom? Só que olhe sempre. Em relação ao ponto A, qual é a distância da reta de ação, da linha de ação da força 2? É essa distância toda, até chegar em A. Peso 3, qual é a distância que nós vamos considerar em relação ao ponto A? Toda essa aqui, certo? Então, tomando esses cuidados, você vai resolver o probleminha sem maiores dificuldades. Questãozinha número 6, brinde. É exatamente refazer a situação de definição formal do torque, que é a videoaula número 3. Considerando a situação ilustrada na imagem 5, né, a chave inglesa, etc. A partir dessa situação física, pode-se definir formalmente a grandeza torque. É exatamente a videoaula 3. E aí o enunciado do que eu quero é: empregando essa situação, escreva a definição matemática da grandeza torque. Represente, desenhe na imagem as duas grandezas presentes nessa definição. Lembra lá? Torque é quem? Produto vetorial de R e F. É exatamente isso que eu peço para você refazer. E dizer o significado de cada uma dessas grandezas. Quem é Rzinho? Né? Quem é F? Utilizando essa definição, mostre detalhadamente, sem omitir nenhum argumento, que se chega na relação que nós estamos usando para o cálculo do torque, né? Mais ou menos FD. E aqui o item 3. Responda, nos meios técnicos, quais são as denominações, lembra que eu falei que tem dois nomes especiais? Para distância D. As duas últimas questões vão tratar da última videoaula da semana, que eu vou liberar amanhã para vocês. É exatamente o problema de elasticidade. É uma aplicação das condições de equilíbrio a problemas concretos, tá? Vou passar rapidinho aqui só para chegar na situação prática. Vê lá. Olha que legal esse enunciado. Uma empresa o contratou para emitir um laudo sobre a segurança dos cabos de aço que sustentam a plataforma, baseados nos dados desses esquemas. Isso aqui é um projeto, certo? Projeto de engenharia. Então, nós temos uma passarela onde vão ficar duas pessoas e um suporte aqui para limpeza, coisa assim, com as distâncias que estão indicadas aí. Isso aqui vem no manual de segurança. São 4 cabos, 2 à esquerda e 2 à direita. O comportamento físico testado na fábrica desses cabos é descrito por esse gráficozinho. Eu vou explicar para vocês, na videoaula número 4, qual é o significado desse gráfico, como é que nas fábricas de teste de elasticidade e resistência dos materiais, esses parâmetros são levantados. E aí vem as perguntinhas, tá? Para você exatamente fazer uso dessa teoria sobre grandezas ligadas a fenômenos de elasticidade para responder e analisar esse projeto. Lembrando, todos os corpos têm
em maior ou menor escala, algum grau de elasticidade, ou seja, eles se deformam. Então, devido aos pesos das pessoas que estão aqui desse objeto, esses cabos, mesmo sendo de aço, eles esticam ainda que minimamente. Só que eles têm um limite. E a empresa tem que relacionar resistência à ruptura e também custo-benefício. Então, elas têm que saber qual é o limite de segurança, para que o cabo não fique muito dispendioso e também não perca resistência à ruptura. Então, esse tipo de discussão dá para se fazer com duas grandezas, que são essas duas que aparecem no gráfico, que eu vou comentar e apresentar para vocês na videoaulazinha número 4, que estará disponível amanhã para vocês, tá? Assim que eu tiver a hora do YouTube, eu aviso e, óbvio, quem tiver inscrito lá no canal já vai receber assim que o YouTube liberar o vídeo.